o que o Luiz comentou aqui, o que o Luiz comentou aqui, pessoal, é o seguinte: ele falou de covarde porque é o estilo de jogo que vem fazendo. Foi o mesmo estilo de jogo contra o São Paulo, contra o Vasco, contra o Bahia agora. E eu falei de 3 jogos fora de casa. Nesses 3 jogos, 2 deram certo, um não, que foi o jogo do Vasco. É, esse do Bahia deu certo, o do São Paulo também deu certo, porque o São Paulo acabou não conseguindo fazer gol, e o Bahia fez, mas o Palmeiras aí em bola parada conseguiu ali fazer o segundo gol. Só que assim, galera, realmente assistir o jogo do Palmeiras é sofrido de assistir. E o Palmeiras flertou demais com a derrota. Agora, vamos lá, teve o Giai que tirou aquela bola na linha que poderia ser a virada do time dos caras. Teve várias bolas dos caras alçadas na área, onde o Palmeiras recuou demais, deixava os caras ficar cruzando. Daí, bola cruzada na área é muito parecido de bola parada também, né, galera? Que é a bola alçada lá e pode sair gol, entendeu? Na bagunça de muitos jogadores ali, né, no mesmo, ali ocupando quase o mesmo espaço ali. Então, quando você dá muito campo, teve um momento ali, e o Silvio tinha comentado sobre isso também, né? Que teve um momento que o Bahia tomou conta do jogo. Parecia que o Bahia até ia virar pelo que estava fazendo, entendeu? Parecia que o Bahia ia virar porque o Bahia estava fazendo uma pressão no Palmeiras. O Palmeiras estava jogando muito recuado e não estava conseguindo sair para jogo, né? Estava começando a dar aqueles bicão lá e devolvendo a bola para o Bahia. E um negócio muito complicado dessa questão de recuo é demais. Por exemplo, teve até o Arias que tomou cartão, a gente já vai falar sobre isso, mas o Arias fez falta besta ali, perto da área, para os caras alçar na área. O Flaco Lopes também fez falta besta ali. Então você para analisar, e não foi uma só, não, nem, né? Foi mais de uma falta ali que fizeram. Daí você vê assim, que quando o atacante, o meio atacante, o centroavante quer voltar para ajudar, acaba fazendo uma falta besta que dá a possibilidade para o adversário, porque o adversário está num local do campo que às vezes não vai trazer preocupação nenhuma. Mas aí uma bola parada daquele lance dali pode trazer ali uma jogada perigosa para dentro da área do Palmeiras. Então, assim, a gente vê que o Arias, os jogadores de ataque ali não tem cacoete de marcação. E eles voltam nessa, acaba fazendo umas faltas ali. Aí com essas faltas que eles fazem, acaba tomando o cartão amarelo e causando uma falta perigosa. Porque eles não são marcadores de origem. Quando é marcador de origem, muitas vezes ele já tem mais noção e só cerca para o cara não ter campo ali, entendeu? Então, é diferente isso. Então, quando você recua demais, hoje o Flaco parecia um volante ali, um 8. O Flaco parecia um 8 porque o Palmeiras recuou demais. Mas é o que eu falei ontem com o Pet, um forte abraço para o Petzeiro, irmãozaço, é o que a gente comentou ontem na live, que é, o, o Palmeiras recua demais, né? O Palmeiras recua demais e é o estilo de jogo dessa comissão técnica, é esse. Aí aposta nisso, nisso está dando certo até o momento. Um jogo ou outro está dando errado, mas no geral tá dando certo aí. E é nisso que eles acreditam. Eu não gosto disso. Eu acho que o Palmeiras tem potencial para muito mais. Eu acho que esse nosso Palmeiras tem potencial para fazer mais do que vem fazendo, entendeu? Do que jogar no limite assim, nessa estratégia de contra-ataque, tudo isso aquilo. Tanto que hoje foi um gol contra, né? Mais para uma bola parada, é o que eu falo. Acabou não acontecendo para o Bahia, aconteceu para o Palmeiras aí o gol. Mas assim, pessoal, eu acho que o Palmeiras tem jogadores de qualidade, o Palmeiras tem estrutura, o Palmeiras tem a possibilidade, sim, de é, não recuar tanto, não jogar tão recuado contra adversários ali fora de casa, principalmente, né? E muitas vezes isso acontece até na nossa casa, no nosso mando de jogo, né? Mas assim, é, o Palmeiras, ele tem esse estilo de jogo, que daí o Luiz fala como, né, apesar né, do Pardal covarde, porque ele recua demais e acho que nem é questão de covardia, tá, o Luiz, mas é a estratégia de jogo dele. A estratégia dele é essa. Pra gente, analisando, pode falar que é uma covardia isso, assim, porque a gente espera muito mais no Palmeiras, mas é a estratégia
que ele aceita assumir o risco e correr esse risco, entendeu? Infelizmente. Mas assim, ó, eu acho que a gente dá muito campo para o adversário sem necessidade, sabe? O que melhorou hoje no Palmeiras que eu acho, tá? O Palmeiras hoje ele teve uma posse de bola mais interessante, teve chutões um ou outro ali, principalmente do Gomes ali, mas o time acabou trabalhando mais a bola, mantendo mais a bola, entendeu? Então, isso também ajuda demais. Quando o Palmeiras coloca mais a bola no chão, quando o Palmeiras tenta ali trabalhar mais o jogo, né? Então, isso foi muito positivo. Foi muito positivo hoje essa questão do Palmeiras. Mas o que tem de negativo que eu acho é, é recuar demais. Um Palmeiras não precisa recuar tanto assim. Não precisa recuar tanto assim, chamar tanto o adversário. Contra o São Paulo acabou dando certo e hoje também, mas contra o Vasco já não deu certo, entendeu? Como é que vai ser no jogo mais complicado? Então, acho que tem que se avaliar isso, tem que falar sobre isso, entendeu? Deixa eu dar um alô para você, tá? Ó, o sexta rodada, aqui, ó, Palmeiras 1, Mirassol 0, só um gol de diferença em casa, hein? Entendeu? Sétima rodada, Palmeiras 2, Botafogo 1. Palmeiras jogando em casa, mas só um gol de diferença também. Oitava, que foi a oitava rodada. São Paulo 0, Palmeiras 1. Um gol de diferença também, mas foi fora de casa, tal. Então, assim, daí aqui, ó, nona rodada. Palmeiras 2, Grêmio 1, em casa. Um gol de diferença só. E a décima rodada aí, a gente tem aqui o Bahia. Um gol de diferença só também. O que acontece? Quero falar isso, pessoal. Vocês viram, pessoal, desde a quarta rodada, né? Então, assim, se a gente vou pegar até da primeira rodada, a gente tem 2 jogos que a gente ganhou por mais de um gol de diferença, que foi o primeiro jogo, né, galera, que foi contra o Vitória, que a gente goleou o Vitória, não, o primeiro jogo foi empate fora de casa, ó. Aí o primeiro jogo em casa, né, que foi contra o Vitória, que a gente ganhou de 5-1. Aí foi uma goleada, entendeu? Ali. E lembrando, né, daí assim, a gente jogou em casa, Arena Barueri, mas manda do Palmeiras. Aí aqui, ó, um jogo. Então assim, ó, de 10 rodadas, 2 a gente conseguiu ganhar por mais de um gol de diferença. Os resultados, assim, foi mais de um gol de diferença que o Palmeiras fez, entendeu? Então, assim, olha só, segunda rodada, gol de 5-1 e a gente ganhou, cadê aqui, ó? Aí depois a gente ganha do Inter de 3-1 fora de casa, né? Tá aí, ó, 2 gols de diferença. Depois disso é a quarta rodada. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Então, eu estou falando aqui, né, pessoal, para vocês, de vários jogos que o Palmeiras jogou no limite. Nesse esquema de jogo, tá ganhando no limite. Tá fazendo resultado no limite, entendeu? O Palmeiras não consegue matar o jogo, o Palmeiras não consegue definir, fazer 2 gols de diferença e ficar tranquilo. A gente sofre até o final, igual o Manchinha comentou aí, a gente fica sofrendo, ganhando de 1-0, empatado, torcendo para não tomar ali a virada, e daí faz um gol e a gente comemora e torce por esse gol. Então, assim, mas a gente sempre joga no limite. O que acontece jogar no limite? Sabe qual é o problema de jogar no limite? É que, assim, o Abel falou na coletiva hoje do calendário, dessa questão de descansar também, mas, assim, foi de uma forma tranquila, tá, pessoal? O Abel hoje na coletiva. Mas, assim, o Abel quer esse tempo, quer esse espaço. Eu entendo que ele está brigando por isso, faz parte. E eu acho que outros treinadores, os outros clubes deveriam brigar por isso também. Mas, se não dá para fazer, o Palmeiras tem que fazer o melhor para evitar, né, assim, o cansaço. E como o Palmeiras pode evitar o cansaço? O Palmeiras pode evitar o cansaço quando consegue fazer 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, sem precisar correr até o final para conseguir pontuar. Você está entendendo, pessoal? Tipo, porque a partir do momento, por mais que você joga sem a bola, quando está se defendendo demais, você está com o mental focado ali, você está pilhado ali, torcendo para o jogo acabar e brigando para não tomar aquele gol ali, lutando. Então, esse tipo de jogo suga a energia do jogador até o final da partida.